Olá pessoal, tudo bem? Que prazer poder falar com vocês em filosofia sobre a crítica à metafísica, conteúdo referente aí ao seu capítulo 10. Pessoal, já vimos em outro capítulo o que seria metafísica, o estudo da ontologia, da essência do ser, daquilo que existe, mas que de repente não é físico, material. Este passador na minha mão, a proporção que eu toco, sinto, peso, volume, massa, é físico. Mas existiria alguma outra coisa que existe, mas não tem dimensões físicas? Se a resposta for sim, chamamos isso de metafísica. Em princípio, para a filosofia, conceitos como Deus, essência, alma, são conceitos metafísicos. Então, pessoal, neste capítulo número 10, vamos ver filosoficamente quem são os autores que estabelecem uma crítica à metafísica. E para começar, para aquecer, vamos ver uma reflexão do filósofo e historiador Julián Marías, já falecido, sobre o que os críticos pensam do termo, tá bom? No seu livro você pode acompanhar. Com a crise da metafísica, as ciências físicas aparecem como novo e único modelo para o conhecimento, diz o autor. Com a morte de Hegel, uma etapa se esgota e a filosofia mergulha numa profunda crise na qual quase desaparece. Isso não é estranho, porque a história da filosofia é descontínua e as épocas de máxima tensão criadora são sempre seguidas de longos anos de relaxamento, em que a mente parece não poder suportar o esforço metafísico. No entanto, no século XIX, a filosofia é ademais formalmente negada, o que supõe um peculiar fastio ao filosofar, provocado, ao menos parcialmente, pelo abuso dialético em que cai o genial idealismo alemão. Surge então, pessoal, a necessidade precisamente de se ater às coisas, a realidade mesma, de se afastar das construções mentais para se ajustar ao real tal qual ele é. A física, a biologia, a história vão surgir como modos exemplares de conhecimento. Você poderia ou deve estar nesse momento pensando: meu Deus, não entendi nada desse texto. Em princípio, um texto confuso, mas, pessoal, o que é que ele sugere? Que após a morte de Hegel, a filosofia idealista da qual ele era representante, a metafísica, o espírito, começam a ceder espaço para outras ciências ou para o estudo da matéria propriamente dita. Por isso que o texto termina falando da necessidade de estudar as coisas em si mais físicas, não é isso? Então, pessoal, dessa forma, o seu capítulo número 10 já começa propriamente dito, apresentando um dos maiores críticos da metafísica, que é o senhor David Hume, o escocês David Hume, que vai trazer uma proposta não só empirista de filosofia, mas um empirismo que é cético. Pessoal, quer um conselho? Vocês que fazem segundo ano, principalmente aqueles que gostam de filosofia e querem aprender um pouco mais, ou por questão de prova querem acertar questões, ser aprovados em vestibulares, David Hume, para você entendê-lo, tem que começar pensando o seguinte: ele é o antifilósofo. Como assim? Ele não é filósofo? Calma, isso é uma ironia. É porque, por David Hume, o homem natural, ele tem que se impor ao homem filosófico. A natureza,
é mais importante que a razão. Para David Hume, o meu corpo, as minhas paixões, as minhas sensações falam mais alto do que a minha razão. A razão, para David Hume, é uma dimensão menos importante, menos confiável do conhecimento. Então, David Hume, pessoal, que é um pensador do século XVIII, ele rejeita a possibilidade do conhecimento metafísico como um dos principais questionadores da metafísica antiga e medieval que ele é. Então, pessoal, para o David Hume, só há duas formas complementares, embora diferentes, de você chegar a um conhecimento seguro. É através dos seus sentidos e através da experiência. Fora disso, não há caminho confiável para conhecer as coisas. Se você se fiar na razão, na mente, inteligência, pensamento, isso não é uma coisa que lhe dê segurança, tá? Então, pessoal, para Hume, que era um pensador empirista é porque valoriza a experiência. Vou jogar esse pincel para cima e ele vai cair. Eu vou querer provar a lei da gravidade. E ele acreditava que todo conhecimento provém da experiência. Mas, para ele, pessoal, o que a nossa mente vai abstrair, o conteúdo da mente, é o que ele vai chamar de percepções. Então, eu quero que você, que está acompanhando esta aula pelo material do SAIS, possa destacar no seu livro de segundo ano a palavrinha percepções. Então, pessoal, quando você vai fazer uma aposta e ela vale dinheiro, o que é que você guarda no seu bolso quando você vence? Dinheiro. O dinheiro é a sua poupança, você vai guardando lá o que você ganha, não é isso? Então, como se fosse dinheiro, pessoal, o que é que a mente humana vai recebendo em termos de recompensas? Percepções. A palavra é percepções. Para David Hume, a gente vai gravando, fixando percepções. Só que as percepções, na verdade, pessoal, elas podem ser de dois tipos. Segundo David Hume, as percepções, elas podem ser impressões ou podem ser ideias. Qual é a diferença? É porque as impressões, elas são percepções fortes e as ideias são percepções fracas. Mentalize. Segundo David Hume, as percepções, que são conteúdo da mente humana, podem ser impressões ou podem ser ideias. Pessoal, eu estou conversando com a minha esposa na cozinha lá da minha casa, nossa casa. Aí eu inadvertidamente encostei o braço numa chaleira quente. Se eu não tiver problemas de pele, né, insensibilidade, eu vou tomar um susto porque queimei meu braço. Só que se isso aconteceu já faz algum tempo, já faz dias, já faz meses, eu vou ter no máximo lembrança daquele episódio. Então, para o David Hume, o que é que para a gente literalmente impacta mais? O momento em que o braço estava sendo queimado ou a lembrança que eu vou ter, a memória que eu vou ter daquele episódio? Para ele, a impressão é o momento em que eu estou sentindo uma coisa, tá? Um calor, um frio, um choque elétrico, uma fome, um desejo, um sono. Quando você está sentindo uma coisa, o seu corpo está sentindo uma coisa, tá? Isso é uma impressão. E toda impressão, para o Hume, é mais forte do que a ideia. A ideia deriva da impressão. A ideia é uma extensão da impressão. A ideia, pessoal, é o pensamento, é a reflexão, é a memória, é o que fica aqui dentro, tá bom? E a impressão é o momento, é o instante em que eu estou sentindo, emocionando, me apaixonando-me, tá?
Um casal apaixonado, quando se beija lá no começo do namoro, é uma coisa. E lá na frente, quando vão lembrar esses episódios, até falha às vezes a memória, porque a memória é uma ideia. Então, para o David Hume, a ideia é sempre pálida, é uma cópia pálida. Vocês já pegaram aqueles extratos bancários que a pessoa tira daquela maquininha eletrônica? Perceberam que aquelas informações que ficam ali com o tempo vão se apagando? Quando você guarda aquele extrato bancário, sei lá, numa gaveta, dentro de um livro, quando passa algum tempo que você pega o extrato na mão, ele está meio apagado. Então, a tendência na mente humana, segundo David Hume, é mais ou menos isso. As informações da sua mente irem se apagando. Daí a necessidade de elas estarem sempre reavivadas a partir das impressões. Então, pessoal, recapitulando, David Hume, que não confia muito em metafísica, ele é ateu, tá, pessoal? Ele é um cara que acredita na experiência e na sensação. Então, as impressões são atuais, mais vivas e presentes. Já as ideias são passadas, menos vívidas e menos claras. Então, pessoal, as impressões são mais fortes que as ideias, as impressões começam antes, as ideias derivam das impressões. Então, pessoal, esse cara que vai influenciar demais Adam Smith, grave isso, viu? O pai do capitalismo, o escocês Adam Smith, ele desenvolve um pensamento em teoria econômica que lembra muito o pensamento de David Hume. Porque, para quem não sabe, o Adam Smith, quando vai desenvolver a sua teoria econômica, a economia clássica, ele acredita muito na importância dos atos morais, que devem muito às emoções. Então, o David Hume, pessoal, ele influencia demais Adam Smith e ele, por sua vez, é influenciado, sabe por quem? Isaac Newton. O Isaac Newton é o cara que vai consagrar-se na história do pensamento quando ele interpreta a natureza como nenhum outro físico antes dele. E essa é a grande sacada do Hume. Segundo Hume, eu quero ser, abre aspas, o Newton da filosofia, porque ele quer entender a natureza humana, daí o nome do seu livro mais famoso, Tratado sobre a Natureza Humana. Então, se eu entender a mecânica, se eu entender a dinâmica emocional do ser humano, segundo Hume, eu vou entender, entre outras coisas, o pensamento, o comportamento, a linguagem, tá certo? Então, pessoal, segundo David Hume, as ideias, por sua vez, podem ser simples ou complexas. Está no seu livro isso, tá? As simples são cópias diretas das impressões, sem nenhum acréscimo da mente, tá? Se eu disser assim, ó, vermelha, eu vou associar uma cor vermelha. Isso é uma ideia bem simples, é uma informação. Agora, se eu pensar, a maçã que eu gosto de comer é vermelha, eu já estou acrescentando mais informações, não é isso? Eu estou combinando informações. As ideias passam a ser agora complexas, tá? As ideias podem ser simples, tá bom? Exemplo, a impressão da cor, e elas podem ser complexas quando são formadas pela mente a partir das ideias simples. Então, pessoal, quando você imagina um globo de ouro, é apenas uma junção de várias ideias simples que, por sua vez, são cópias de impressões, tá? Então, para o Hume, pessoal, que é um empirista cético, ele tem desconfiança de tudo. Cético é quem é desconfiado, tá? Quem é cismado, quem tem dúvida, quem tem incerteza.
Cara, eu acho que você já está aprovado. Aí o colega fala, não sei, tenho minhas dúvidas, sou muito cético. Então, pessoal, dados como essência, ser, substrato, substância, Deus, infinito, são conceitos que para Hume, na verdade, são criações mentais, são invenções, não existem na realidade. Dizia Hume, pessoal, que Deus, por exemplo, a religião, por exemplo, é uma forma instintiva do homem trabalhar com os seus medos, trabalhar com o desconhecido. Eu não sei para onde é que eu vou após a minha morte, e é por não saber para onde é que eu vou que eu começo a inventar histórias, inconscientemente falando, porque elas começam a me fazer bem. Pessoal, já pensou se a pessoa não acredita numa vida após a morte? Ela surta, ela pira. Então, muita gente que acredita para o Hume é porque quer inconscientemente falando administrar os medos, administrar as frustrações, as angústias. Então, pessoal, Hume diz que essas ideias são, na verdade, nomes genéricos que são confundidos com seres, tá? Para ele, pessoal, nomes não passam de nomes. O que é real é o que é perceptível. Substância é apenas um nome que se refere a uma coleção de qualidades e propriedades. Não há qualidades, nem há propriedades e uma substância por detrás delas. Há somente essas qualidades e propriedades perceptíveis pelos sentidos. Você enxerga, você passa a mão, você escuta, você consegue submeter isso à experiência? Senão, não existe. Para ele, o que existe é o que é sensorial e o que é experimentável. Para Hume, pessoal, fechando, não há metafísica. O objeto que é metafísica estuda simplesmente não existe. Então, o empirismo é cético com relação ao conhecimento da metafísica, mas é também cético em relação ao conhecimento em geral. Uma vez que todo conhecimento vem da experiência, uma certeza, entre aspas, só existe enquanto há experiência. Para o Hume, pessoal, o máximo a que você e eu chegaremos na vida é a uma crença. E ela é conduzida pelo hábito, tá? Quando você trabalha, já exerce uma profissão remunerada, naquilo que você exerce o seu ofício, você vai adquirindo uma excelência. Ninguém começa uma profissão na vida já com todo o talento que a vida vai dando. Dizia Aristóteles que o hábito é que vai dando a excelência, não é isso? Então, para o Hume, o hábito é o exercício de você repetir uma experiência. E por repetir a experiência, você vai adquirindo não certeza, mas crença. Porque por melhor que você seja na sua profissão, você nunca vai ser perfeito. Por quê? Porque o conhecimento, ele sempre prega falhas na gente. É uma desatenção aqui, é uma mudança acolá, entende isso? Então, pessoal, para Hume, na medida que a própria experiência é nosso único critério, não tem como saber se ela é verdadeira ou falsa. E aí, pessoal, entramos numa segunda parte da aula, igualmente densa, porque Kant, que dizia muito, Hume me despertou do meu sono dogmático, também vai fazer críticas à metafísica. O Kant, pessoal, ele não vai negar a metafísica, mas ele vai dizer que afirmar a metafísica com certeza também é difícil. Por quê? A metafísica é possível para Immanuel Kant, pessoal, como a ciência, do que é que ela realmente se ocupa. Então, Kant inicialmente pergunta, quais são as condições para que o conhecimento de fato exista? Então, todo conhecimento, no seu livro tem isso. Ele começa na experiência.
mas ele não procede da experiência. É confuso, né, pessoal? Para o Kant, pessoal, nós temos uma essência, e essa nossa essência é a razão. Todo ser humano é racional para Immanuel Kant. Então, para o Kant, se você raciocina, você é repleto de questionamentos. Quando você era criança, ou sei lá, dependendo da sua idade, quando você era mais criança, quem estiver assistindo, tá bom? Então você teve uma fase de muita curiosidade, a famosa fase dos porquês, não é isso? A criança quer saber tudo, ela é curiosa. Toda criança é curiosa. Por que é que o céu é azul? Por que é que eu não posso ir lá para fora agora? Nessa época de pandemia, em que as crianças sacrificam-se muito, porque não podem sair de casa, é um perigo, elas querem saber por quê, o que é esse vírus, o que é vírus. Então, pessoal, para o Kant, o conhecimento, ele vai se processar a partir de uma experiência. Mas existe dentro de você um princípio que leva a essa busca, que é, então, a razão. Então, pessoal, o Kant, ele vai corrigir o empirismo, que é aquela corrente que valoriza a experiência. Como seria possível compreender a experiência sem que, em primeiro lugar, exista um mecanismo de conhecimento já pronto, antes dela mesma? Esse mecanismo, pessoal, é a razão, tá? Então, pessoal, o que acontece? O Kant explica que o conhecimento se realiza por meio da junção das experiências com as ideias inatas da mente. Então, o ser humano, ele tem à sua disposição dois caminhos, duas trajetórias. Uma é a experiência e a outra é a razão. Só que para o Kant, nós temos que juntar os dois, juntar as duas, tá bom? Então, o que é conhecer? O conhecimento é a organização que a mente faz dos dados enviados pela experiência. Só, pessoal, que para o Kant, há duas formas de você desenvolver essa sua trajetória, repetindo. Uma ele vai chamar de juízo analítico e a outra ele vai chamar de juízo sintético. Eu vou dar um exemplo de juízo analítico. Analítico é o matemático. Quando você diz que 1 mais 1 é igual a 2, pessoal, precisa de alguma experiência laboratorial, com máscara, óculos especiais, para verificar se 1 mais 1 é igual a 2? Então, para o Kant, existem verdades que são óbvias, que são claras, que são evidentes. E elas, ele vai dizer que você as alcança através de um juízo analítico. Mas, por outro lado, tem o sintético, que é a posteriori, ou seja, você vai desenvolvê-lo, mas o conhecimento só vai vir depois, a posteriori. A priori é porque não precisa pensar muito. A posteriori é porque tem que ter experiência. Então, pessoal, analítico é aquele onde o predicado já está contido no sujeito. Você lembra a gramática? Lembra o que é sujeito e predicado? João mora naquela casa. Sujeito, João, o resto é predicado. Pessoal, se eu falar o triângulo tem 3 lados. O triângulo tem 3 lados. Quem é o sujeito? Triângulo. Mas quando eu falo o triângulo tem 3 lados, isso é óbvio, isso é desnecessário, isso é quase uma repetição. Então, quando o predicado já aparece no sujeito, chama-se isso de juízo analítico, ele é a priori. Eu não preciso de experiência, a resposta já está evidente. Já o juízo sintético, que é sempre a posteriori, pessoal, o predicado não está contido no sujeito. Por exemplo,
o cachorro está doente. Se eu não falar, pessoal, está doente, subentende-se que o cachorro está doente? Eu tenho que informar que ele está doente. Então é diferente, percebe? Quando uma informação precisar de uma demonstração, isso aí é sintético e é a posteriori. Então, pessoal, dito isso, os analíticos, eles são universais e necessários, porque eles valem necessariamente em todo mundo, mas eles não acrescentam conhecimento. Já os sintéticos acrescentam, mas não são necessários nem universais. Então, Kant propõe que a junção dos dois é o que ele chama de sintético a priori. Grave isso. Sintético a priori é o conhecimento que, segundo Kant, vai permitir a você entender o que leva você a buscar as coisas e entender essas coisas. Então, eles, pessoal, são independentes da experiência, mas, por outro lado, estão ligados a ela. Eles são independentes porque a sua estrutura é inata ao ser humano, você raciocina, mas se relacionam com a experiência porque precisam dela para começar o conhecimento. Por mais talento que você tenha em física, matemática, química, você vai desenvolver isso com os seus exercícios, tá bom? Então, esses tipos de juízo são possíveis na metafísica e na física. Mas quais são as condições de possibilidade de conhecimento? Resposta: quando a experiência se une ao conhecimento. Então, pessoal, não há, para o Kant, como um juízo sintético a priori, explicar a metafísica. O que isso quer dizer? Uma vez que não é possível a experiência na metafísica, como é que você demonstra Deus? Como é que você demonstra uma alma? O conhecimento teórico dela está inválido. Então, esse juízo sintético a priori, ele não consegue explicar Deus, não consegue explicar a alma. Dessa forma, não se pode provar, pela razão teórica, nenhum dos objetos metafísicos. Deus, o universo infinito e a imortalidade. Como esses objetos não são passíveis de experiência, não entram nas condições do conhecimento possível. São conceitos que não se pode saber se correspondem à realidade. Interessante que, se a metafísica não é possível, por que é que ainda há filósofos pensando nela? Para o Kant, ela existe na mente e tem uma importância moral, mas, de acordo com Kant, se confunde a importância das ideias metafísicas com sua realidade objetiva. Em suma, para Kant, metafísica parece impossível, mas não quer dizer que suas proposições não tenham sentido, quer dizer apenas que não podem ser provadas teoricamente. E aí, pessoal, para encerrar essa segunda parte da aula, entra em cena o positivismo de Auguste Comte, que acredita que a metafísica, enquanto filosofia, foi superada. Para ele, Comte, o que importa, pessoal, é a ciência natural, é o que ensina a ciência positiva, tá bom? O positivismo. E para encerrar a aula propriamente dita, possivelmente o maior desses críticos à metafísica, que é o Nietzsche. Pessoal, para Nietzsche, por que é que o Platão é um farsante? Porque o Platão, ele crê em dois mundos, este sensível e aquele lá inteligível. Qual dos dois é o metafísico? O inteligível. Então, para o Platão, toda a nossa vida na Terra tem que ser elaborada em função do quê, pessoal? Desse mundo inteligível. Então, para o Nietzsche, você está abrindo mão da sua existência, que ela é única. Nietzsche considera o dualismo platonista uma aberração, uma crença ilusória, tá? Você só tem uma vida, e é essa vida aqui na Terra. Então, para o Nietzsche, metafísica, pessoal, é um niilismo.
Metafísica é um platonismo, ou seja, se você não aproveitar essa vida aqui agora, outra vida você não vai ter. Então lute por um eterno retorno do ser, tentar eternizar cada instante de vida que tem. Pessoal, então o recado é esse, tá? Espero que você tenha compreendido essa crítica que o Hume, o Kant, o Comte, o Nietzsche fazem à metafísica. Numa outra videoaula, vamos ver uma espécie de metafísica após a crítica. Aí já é um outro assunto. Pessoal, que prazer poder falar mais uma vez com vocês. Espero vocês na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.